Olá, a gente vai dar início à nossa terceira aula, onde a gente fala sobre conservação de alimentos. Eu sou o professor Jonathan e nessa aula a gente vai falar sobre todos os métodos de conservação, pelo menos os métodos principais que podem ser utilizados para a conservação do alimento e manutenção do alimento dentro de condições consideradas seguras. A conservação de alimentos ela vai permitir basicamente que você tenha um produto com a possibilidade de ser utilizado durante o ano inteiro. Além disso, esses alimentos que podem ser ofertados, eles podem ser ofertados ou oferecidos fora da safra, exatamente porque você conseguiu conservar aquele produto produzido na safra anterior até a safra posterior. A conservação são estratégias que você pode se utilizar para manter aquele produto, aquele alimento dentro de condições seguras para o consumo e com características adequadas e interessantes para o consumidor. Além disso, a gente pode ainda ter algumas facilidades provenientes da utilização de métodos de conservação. Por exemplo, favorecer o transporte e conservação, né? E ainda manter as características ótimas para o consumo por um período muito maior. Por exemplo, os alimentos in naturas, eles se deteriorariam rapidamente. Porém, quando você utiliza, por exemplo, métodos de conservação, um exemplo, branqueamento, o açucaramento desse produto, ou mesmo a pasteurização e esterilização, que são métodos de conservação muito mais conhecidos pela grande parte da população, você vai ter, a partir daquela matéria-prima, a obtenção de novos produtos, ok? E que, de certa forma, é interessante, porque você vai garantir aquele produto um tempo maior de prateleira. Dessa forma, os objetivos dos métodos de conservação, tá? Eles podem estar em retardar ou impedir a alteração nesses alimentos e ainda preservar suas características sensoriais e nutricionais. Ok? É interessante para o consumidor que aquele produto ele não apenas esteja em condições seguras de consumo, ok? Mas também com características interessantes para o consumo. As principais causas de alterações em alimentos elas se resumem basicamente no crescimento, no crescimento e atividade de micro-organismos, ok? A ação de enzimas muitas vezes do próprio alimento, que vão, no caso, causar alterações nesse produto, e a oxidação não enzimática. A conservação de alimentos ela vai dessa forma permitir o quê? Prolongar o tempo de vida desse produto e ainda melhorar as características higiênico-químicas e nutricionais desse alimento. Tem consumidor hoje que ele tem uma preferência por alimentos que sofreram algum tipo de tratamento térmico. Por exemplo, a gente observa que o suco in natura de uma laranja, ele é muito diferente de um suco que passou por algum tratamento térmico. Algumas pesquisas revelam que o consumidor hoje, ele prefere muito mais aquele alimento que passou por um tratamento térmico. Por quê? Porque ele já reconhece muito mais aquele tipo de produto, muitas vezes, do que um produto in natura. Isso é uma característica interessante até de ser mencionado. Esse método de conservação, ele pode aumentar o número de produtos disponíveis no mercado, inclusive, e também pode diminuir os custos desse produto. Por quê? Muitas vezes o método de conservação ele pode reduzir a quantidade de água presente nesse alimento e dessa forma reduzir o peso desse produto. Logicamente, a gente vai ter um impacto direto no transporte desse alimento. Além do que, a gente consegue reduzir o volume, o tamanho desse alimento e, consequentemente, durante o transporte a gente pode ter ainda o quê? Um espaço maior. A gente consegue transportar uma quantidade maior de alimento. Tudo bem? Então, isso impacta diretamente no custo do produto. A escolha de um método de conservação ela pode ser baseada em vários aspectos, entre eles a natureza do produto, se é de origem animal, vegetal, o período de tempo que você quer que esse alimento se conserve, né? É, a economia do processo de conservação, ou seja,
quanto você quer gastar. A gente sabe que métodos, os métodos de conservação, eles podem ter custos diferentes. Na verdade, eles têm custos diferentes. Então, tudo vai depender do que você pretende, de como você pretende conservar, e, né? E isso envolve vários aspectos que é o que a gente está falando aqui. Os agentes de deterioração envolvidos naquele alimento também vão impactar diretamente no tipo de método de conservação que você pretende escolher. Tá? Alguns alimentos têm micro-organismos que são mais ou menos resistentes ao tratamento térmico ou qualquer outro pré-tratamento que você ou qualquer outro método de conservação que você vai utilizar. Alguns micro-organismos eles são resistentes a alguns agentes químicos, por exemplo, sal. Eles não são inativados facilmente. Tudo isso vai influenciar. A qualidade microbiológica desse alimento também vai impactar diretamente na escolha do método de conservação. Isso significa dizer que alimentos que se encontram com uma alta carga microbiológica, tá? Eles vão necessitar provavelmente de métodos de conservação mais agressivos, ok? Então, em geral, o ideal é escolher alimentos que estejam em condições microbiológicas reduzidas, com contaminação reduzida. As estratégias de conservação dos alimentos, elas podem se basear em evitar o acesso daquele micro-organismo, daquele contaminante, ok? Isso pode ocorrer, inclusive, por exemplo, com a utilização de uma embalagem, onde você tem a proteção da entrada daquele micro-organismo, do acesso daquele micro-organismo ao alimento. Ainda, eliminar a presença, ou seja, reduzir a carga microbiológica presente ali naquele alimento. Controlar o crescimento. Eu vou utilizar estratégias, mecanismos que façam o crescimento desse micro-organismo ser retardado, ser diminuído. Tá? Ou ainda a proliferação, né, a multiplicação também ser reduzida. Isso pode ser feito com o estímulo de micro-organismos específicos que vão, no caso, atuar por competição com aquele micro-organismo já existente. É o que acontece em alimentos fermentados, por exemplo. Controlar ou destruir esses micro-organismos presentes ou ainda remover, que, por exemplo, durante uma lavagem, você tem uma remoção, mesmo que superficial, né, já reduz um pouco a carga daquele contaminante na superfície daquele alimento. A contaminação de alimentos ela pode se basear na asepsia, ou seja, a manutenção do alimento livre desses micro-organismos, na eliminação do micro-organismo, na manutenção da anaerobiose, ou seja, o oxigênio, a ausência de oxigênio pode limitar bastante o crescimento de alguns tipos de micro-organismos. A utilização de temperaturas elevadas ou a utilização de temperaturas baixas, ok? Essa conservação de alimentos pode se basear ainda na secagem, tá? Quando eu removo uma quantidade de água presente naquele alimento, na utilização de alguns conservantes, aditivos, utilização de atmosfera, ou seja, atmosfera modificada ou controlada, modificar aquele ambiente, aquela atmosfera que circunda o alimento. Ainda posso utilizar radiação ou até a destruição mecânica do micro-organismo por meio de uma trituração ou aplicação de uma pressão. Ok? Os métodos mais inovadores hoje, a gente observa muito a aplicação de pressão para a destruição daquele micro-organismo. Esse método, muitas vezes, ele não tem, por exemplo, a utilização de um aditivo químico. Então, isso já é um ponto forte para esse tipo de tratamento. Os métodos de conservação, eles podem ter início com ou podem ser auxiliados pelos chamados processos auxiliares de conservação. São processos que vão ser utilizados juntamente com os métodos de conservação principal e dessa forma fortalecer, torná-los mais eficientes na conservação desse produto ou desse alimento. A asepsia, por exemplo, ela tem nada mais do que o objetivo de garantir com que não haja uma contaminação, uma chegada do contaminante àquele alimento, tá? Então, a asepsia ela pode ser caracterizada como um conjunto de medidas que visam o quê? Impedir a entrada daquele contaminante, tá? Naquele alimento,
que logicamente é um alimento que está livre de uma contaminação. Isso pode ser um alimento, pode ser simplesmente um ambiente, porque a gente sabe que onde esse alimento tiver contato, ele pode se contaminar. Então é lógico que é necessário uma superfície, um ambiente livre de contaminação para que essa contaminação do alimento também não ocorra. O maior exemplo disso é a utilização de uma embalagem. Quando a embalagem está contaminada e o alimento está, por exemplo, limpo, eu vou estar, logicamente, contaminando esse alimento. A asepsia deve estar presente em todas as etapas do processo produtivo, da cadeia produtiva, né? E as medidas de asepsia elas vão abranger a desinfecção da unidade, dos materiais, do mobiliário e equipamentos, dos pisos e áreas, ou seja, todo o ambiente que circunda esse alimento que está sendo manipulado ou processado. Entre outros métodos auxiliares de conservação, a gente tem a lavagem, a filtração, sedimentação e centrifugação. Durante a aplicação desses métodos, a gente pode remover alguma, alguns micro-organismos, tá? Uma grande carga de micro-organismos que pode estar presente ali. A gente pode estar removendo sujidades que estejam carregadas de contaminantes e, dessa forma, contribuir para chegar a um produto limpo, livre de contaminação. Aqui a gente tem a sedimentação como primeiro. A sedimentação ela é um processo de conservação auxiliar muito utilizado para o tratamento de água. A gente observa, por exemplo, nesse esquema, né, a gente tem aqui o quê? As sujidades sendo depositadas no fundo desse recipiente e sendo removidas, ok? E a remoção da água limpa, ou pelo menos a água livre desses resíduos que foram depositados, na parte mais superficial, na parte mais superior desse recipiente, ok? A lavagem. A lavagem permite, no caso, com a utilização da água, a remoção superficial daquele contaminante pela própria ação mecânica, pela força da água, ok? Por uma ação física ali. E ainda, pela utilização associada da água com sabão, com detergente ou um germicida, que aí já vou ter aqui um efeito realmente destruidor daquela carga microbiológica. É importante que essa água utilizada seja uma água limpa, tá? Para que ela tenha uma efetividade maior na remoção desses micro-organismos. E também para que ela não contamine, recontamine aquele alimento. A imposição de condições aeróbicas e anaeróbicas pode ser muito eficiente para limitar o crescimento de micro-organismos. Esse ambiente anaeróbico ele pode ser feito pela substituição de gases presentes no meio com gases inertes, por exemplo, gás carbônico, o gás nitrogênio, tá? E isso vai limitar o crescimento de alguns micro-organismos. Vimos nas aulas iniciais que os micro-organismos eles podem é, ter uma preferência pelo consumo de oxigênio ou ter uma preferência por crescer na ausência desse oxigênio, ok? Então, por exemplo, quando eu exponho esse, esse alimento a uma condição aeróbica, ou seja, na presença de oxigênio, eu vou estar favorecendo não apenas a deterioração, o crescimento de micro-organismos ali naquele alimento, micro-organismos aeróbios que gostam de oxigênio, mas também vou favorecer todas as reações de deterioração daquele alimento que ocorrem na presença do oxigênio. Por exemplo, uma rancificação oxidativa.